Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente mergulhou em várias fontes, sabe? Artigos, pesquisas, que mapeiam essa história tão rica da música como resistência aqui no Brasil. E a nossa missão é entender como essa expressão artística foi mudando. Desde, assim, as mensagens mais escondidas, cifradas durante a ditadura militar, até chegar nas batidas de hoje, né? O rap, o funk, o hip hop, tudo isso ecoando no digital. É isso aí. Porque a música no Brasil, bom, ela sempre foi mais que só entretenimento, né? Foi voz, foi denúncia, um espelho mesmo da sociedade. Totalmente. Aí a pergunta é, como essa voz se adaptou? E por que ela ainda é tão forte? Ok, vamos investigar isso. Olha, é uma trajetória fascinante, viu? A música funciona quase como um termômetro social, sabe? Em momentos-chave da nossa história, ela vai registrando ali as tensões, as lutas que estão acontecendo, as esperanças que não morrem. É tipo uma crônica sonora de quem insiste, geração após geração, em não ficar calado. Faz todo sentido. Para começar essa exploração, vamos voltar lá para os anos de chumbo. O golpe de 64, né, deu início a um regime autoritário que durou mais de 20 anos, até 85. E a censura prévia era parte do dia a dia. Controlava tudo, jornal, teatro, livro e, claro, a música. Exato. Mas é justamente nesse clima, né, de repressão que a criatividade muitas vezes acha um jeito de florescer diferente. Uma geração inteira de artistas, a gente pensa em Chico Buarque, Caetano Gil, Elis Regina, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, o Taiguara. Nossa, tantos que usaram a arte como um campo de batalha mesmo. E o interessante, assim, o que me fascina aqui é como a necessidade acabou moldando a linguagem deles. Com a vigilância constante, né? Órgãos como o DOI-CODE em cima, a comunicação direta era, assim, impossível. Não tinha como. Então, a poesia virou tipo uma ferramenta política fundamental. As metáforas complexas, as ambiguidades, o duplo sentido, a ironia, tudo isso virou instrumento para conseguir driblar os censores e fazer a mensagem circular, sabe? Era uma ginástica com as palavras para poder sobreviver e resistir. Uma ginástica que, nossa, rendeu momentos muito marcantes. Cálice, por exemplo, Chico e Gil, lá em 73, é um caso clássico, né? Sem dúvida nenhuma. Essa canção foi proibida antes mesmo de conseguir ser gravada oficialmente para o disco. O jogo de palavras é genial, né? Entre cálice, o objeto sagrado, e a ordem cálice, que vinha direto da repressão, é de uma precisão cortante. Virou um símbolo muito forte contra o silenciamento. Uma imagem que marcou demais a época e que ressoa até hoje. E essa inteligência, essa astúcia era crucial. Eu lembro de Apesar de Você, do Chico também, de 70. Parece que no começo ela até passou pela censura porque acharam que era só uma briga de casal, uma coisa assim. Exatamente. Essa ambiguidade era a chave, né? Permitiu que a crítica à ditadura, que estava ali personificada naquele você autoritário, circulasse disfarçada de briga amorosa. Mostra bem a inteligência que precisava ter para navegar naquele cenário. Total. E, claro, a gente não pode esquecer de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que ficou mais conhecida como Caminhando, do Geraldo Vandré, de 68. Essa aí virou quase um hino não oficial da resistência, né? Cantada em manifestação estudantil, um chamado à ação que era quase explícito, e por isso mesmo incomodou demais o regime. Nossa, demais. E artistas como o Taiguara, por exemplo, sofreram muito com isso. Teve dezenas de músicas vetadas, a perseguição era bem direta e constante para muitos deles. E como é que essas músicas chegavam até as pessoas? A gente está falando de uma era pré-internet, né? O disco de vinil era essencial. Os shows, as rádios, isso quando conseguiam furar o bloqueio, né? Exato. E os festivais de música, como o Festival Internacional da Canção, viraram palcos de disputa mesmo, cultural, política. Era uma circulação mais física, talvez com um alcance geográfico menor que o digital de hoje, mas o impacto simbólico, a capacidade de mobilizar era gigantesca naquele contexto. Precisamente. A resistência sonora dependia muito desses meios físicos, sabe? E de eventos específicos para ganhar corpo, para se tornar essa voz coletiva.
Avançando um pouco, chegando nos anos 80, o cenário começa a mudar. A gente tem a abertura política, né, começando no fim dos 70, e aí o fim oficial da ditadura em 85. Aquela canção de protesto que dependia tanto da metáfora começa a se transformar. E aqui a coisa fica bem interessante. Sim. A gente vê a explosão do rock brasileiro. Bandas como Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Plebe Rude, eles canalizam o inconformismo de uma juventude urbana que ou cresceu sob ditadura ou estava vivendo as complexidades da redemocratização. Sim, é uma mudança bem marcante na linguagem. Aquela necessidade quase vital da metáfora muito elaborada, ela diminui um pouco. A crítica já pode ser mais direta, sabe? Mais explícita. As letras ainda carregam o peso da repressão, óbvio, mas começam a mirar também nas novas angústias, nas contradições do Brasil que estava surgindo ali. Tipo o quê, por exemplo? A persistência da desigualdade, a violência urbana que começava a crescer muito, a falta de perspectiva para muita gente, uma certa desilusão com os rumos da política mais formal, sabe? O alvo da crítica meio que se diversifica. E tem exemplos muito fortes disso. Que país é este, da Legião Urbana, que saiu em 87, mas foi escrita bem antes? É um retrato muito ácido dessa perplexidade, dessa desilusão nacional. Um retrato certeiro. Ou a gente pode pensar em Comida, dos Titãs, do mesmo ano. A letra vai além da necessidade básica de comer, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É um grito por cidadania plena, por acesso à cultura, ao lazer, à dignidade. Reflete as demandas de uma sociedade que queria mais que só o fim da repressão. Queria direitos, oportunidades. E a própria mídia estava mudando também, né? A TV em cores chegando nas casas, os videoclipes virando uma ferramenta cultural super importante, a indústria da música se estruturando mais. Isso com certeza ajudou a dar mais voz para esse rock. Deu um alcance diferente do que a MPB de protesto teve nos anos 70. Sem dúvida nenhuma. O videoclipe principalmente deu um rosto, deu um corpo para essa contestação, sabe? Levou ela para dentro das casas pela televisão de um jeito massivo, visualmente impactante. Era algo novo para a música de protesto daquela época. Dando um salto para a cena mais contemporânea, a gente percebe outra mudança de eixo bem importante. A resistência na música acha novas linguagens que dominam o rap, o funk, o hip hop, até o trap agora, e novos protagonistas também. Vozes que vêm com muita força das periferias urbanas. Isso. Nomes pioneiros como os Racionais MCs, que desde os anos 90 já estavam mapeando a realidade das quebradas de São Paulo, abriram um caminho enorme para uma geração muito potente que inclui Emicida, Djonga, Baco Exu do Blues, Linda Quebrada, e o funk também assume um papel político bem explícito com artistas como MC Carol, Tati Quebra Barraco, Salvador da Rima e tantos outros. Essa é uma transformação crucial. Se a gente conecta isso com o quadro geral, vê uma mudança clara, não só nos ritmos, mas nos temas centrais e na própria linguagem. A luta lá da era pós-64 estava muito focada em quê? No fim da censura do Estado, na anistia, na redemocratização, no combate à repressão direta do aparato estatal, né? Enquanto hoje, as questões parecem ser outras ou pelo menos ganham uma nova cara, né? Exatamente. A análise das fontes que a gente viu aponta muito para temas como o racismo estrutural, que está entranhado na sociedade, a violência policial do dia a dia, que atinge principalmente a juventude negra, a desigualdade social que é absurda e a afirmação muito potente de identidades negra, feminina, LGBTQIA+, que foram historicamente marginalizadas, silenciadas. Entendi. A luta meio que se desloca daquela repressão estatal mais óbvia para as violências do sistema, sabe? Mais difusas, mas que não são menos brutais. E a linguagem acompanha essa mudança de foco, né? Aquela poesia mais cifrada, metafórica, muitas vezes ligada a uma linguagem considerada mais culta da MPB, dá lugar a outra forma de se expressar. Sim, entra em cena uma linguagem bem mais direta e explícita, muitas vezes crua mesmo. É o vocabulário da quebrada, o uso de gírias, às vezes até o que a gente pode chamar de gíria digital, incorporando termos da internet. Funciona como uma crônica quase jornalística da realidade vivida, com menos espaço para metáfora e mais para o relato direto, para a denúncia sem muito rodeio. Direto na questão da corrupção e no ciclo de violência que isso alimenta nas periferias.
Desigualdade social, corrupção fudida, cria vários homem-bomba de colete toca ninja. Ele também bate de frente com a narrativa da mídia tradicional sobre as comunidades. Tá tendo chacina, inocente morrendo, mas manipulou no jornal. Forte. E músicas como Vergonha pra Mídia, que junta vários MCs, funcionam como manifestos coletivos contra essa visão que estigmatiza, sabe? Outro nome que é fundamental nessa cena é o Djonga. Qual a perspectiva que ele traz para essa conversa? O Djonga articula muito forte as questões do racismo, da pressão psicológica e da resiliência que é necessária para sobreviver sendo um jovem negro no Brasil. Em Olho de Tigre, lá de 2018, ele fala sobre essa necessidade constante de estar atento e forte, sabe? Ecoando até referências da MPB, como o Gil, mas dando um novo significado no contexto da violência do dia a dia e do racismo estrutural. Interessante essa conexão. Para ele, a própria sobrevivência, essa capacidade de seguir em frente apesar de tudo, já é um ato político, um ato de resistência em si. E no funk, a MC Carol se destaca por uma abordagem que mistura essa crítica social com muita ironia, com deboche, né? Totalmente. Em Não Foi Cabral, de 2016, ela usa a ironia e a linguagem direta, às vezes até agressiva do funk, para questionar a versão oficial da história do Brasil. Ela fala sem meias palavras que o Brasil foi invadido. Direto ao ponto. E ela conecta essa revisão da história com denúncias de corrupção, de miséria no presente. É o funk servindo ali como ferramenta explícita de crítica política e de reinterpretação da história a partir de uma visão popular, periférica. E claro, essa cena atual é muito rica. A gente tem que mencionar o papel fundador dos Racionais MCs, né? O álbum Sobrevivendo no Inferno, faixas como Negro Drama, são documentos atemporais da experiência negra na periferia. Essenciais. Ou o Emicida, que em projetos como o Amarelo, busca a resistência pela via da autoestima, da saúde mental, celebrando a ancestralidade e a vida negra contra as estatísticas de morte, de apagamento. Exato. É importante lembrar das pioneiras no funk, como a Tati Quebra-Barraco. Desde o começo dos anos 2000, com um hit tipo Boladona, ela já estava afirmando a força, a autonomia da mulher da favela, desafiando normas de gênero, de classe, ou artistas como o Rincon Sapiência, que celebra a estética, a identidade negra como forma de subversão mesmo. A diversidade de vozes e de estratégias de resistência dentro desses gêneros é imensa. É uma diversidade impressionante mesmo. E o que parece conectar todas essas manifestações mais atuais é o novo território onde essa batalha também acontece, o digital. Então, o que tudo isso significa? Como é que as plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, TikTok e as redes sociais transformaram esse cenário para a música de resistência? Olha, a transformação é profunda e tem várias camadas. Primeiro, tem uma democratização bem clara da produção, o custo de equipamento básico, né? Microfone USB, laptop e o acesso a software de produção musical. Tudo isso tornou viável criar estúdios em casa, muitas vezes na própria periferia. Aquele exemplo da Cafofo Records mostra bem isso. A dependência das grandes gravadoras diminuiu muito. O poder de criar se descentralizou, sabe? E a distribuição seguiu esse caminho também, imagino. Com certeza. Plataformas como o YouTube e Spotify funcionam como se fossem os novos festivais da canção, só que com um potencial de alcance global instantâneo. Um artista pode lançar um clipe de protesto e, em teoria, atingir milhões em poucas horas, sem precisar da validação de um crítico ou da programação de uma rádio FM. A validação vem do público, né? Muitas vezes vem das visualizações, do engajamento do público. É quase um júri popular digital. O algoritmo, nesse sentido, acaba assumindo um papel de novo curador ou gatekeeper, né, como chamam. E o próprio protesto vira algo compartilhável que pode viralizar. Cliques, likes, compartilhamentos viram novas métricas de impacto e ferramentas potenciais de mobilização. As redes sociais são usadas até antes do lançamento, para criar expectativa, testar trechos, gerar debate. Exatamente. Mas esse cenário digital novo também traz desafios novos e bem complexos. A censura, por exemplo, mudou de cara.
Se na ditadura a gente tinha o veto explícito do Estado sobre a obra física, hoje a luta muitas vezes é contra formas mais sutis de silenciamento, como a chamada censura algorítmica. Censura algorítmica. Isso. E aí levanta uma questão importante sobre quem realmente controla o que fica visível na era digital, né? E como isso funciona na prática, essa censura pelo algoritmo? Bom, as plataformas podem, por exemplo, desmonetizar vídeos com conteúdo que eles consideram polêmico ou sensível, mesmo que seja uma denúncia social super importante. Podem reduzir artificialmente o alcance de posts com certas palavras-chave, é o tal do shadow banning. Ou simplesmente os algoritmos de recomendação podem não priorizar músicas com temas mais de contestação, favorecendo conteúdo mais comercial ou neutro. É um silenciamento mais disfarçado, então. É menos direto, mas muito eficaz em limitar o alcance. E aí você soma isso à persistência da criminalização social e institucional de certas expressões culturais, como as tentativas que sempre voltam de proibir baile funk. A batalha hoje é também contra essa invisibilidade que é programada ou imposta pela sociedade. Mas, por outro lado, essa mesma tecnologia não permite também um acesso maior à diversidade, a nichos que antes talvez ficassem escondidos? Sim, existe esse paradoxo. O streaming permite que nichos específicos, como o rap feito por mulheres, a gente pensa em nomes como Luana Hansen, Drick Barbosa, ou cenas mais underground como trap politizado, encontrem seu público, construam suas comunidades mesmo fora dos canais de mídia tradicionais que talvez não dessem espaço para eles. Entendi. E a própria tecnologia de produção musical, especialmente a facilidade de criar beats para o funk, por exemplo, vira uma forma de comunicação sonora muito ágil, que se espalha rápido por aplicativo de mensagem, por rede social, criando uma trilha sonora quase instantânea para o dia a dia e para os protestos também. Nossa, que jornada incrível que a gente percorreu! Da poesia cifrada e da MPB lá de Vandré, de Chico Buarque, passando pela crueza mais direta do rock dos anos 80, até chegar nesses beats virais e nas rimas explícitas de MC, da Djonga, MC Carol e tantos outros hoje em dia. O fio que parece conectar tudo isso é essa necessidade visceral de falar, né? De se opor ao silenciamento usando a música como ferramenta. Sem dúvida. A tecnologia evoluiu, os ritmos se transformaram, a linguagem teve que se adaptar às urgências de cada momento histórico, mas o gesto político fundamental da arte, que é o de resistir, de denunciar, de questionar o status quo e imaginar outros futuros possíveis, esse gesto continua ali. A transição do verso metafórico para a batida crua reflete a mudança nas pautas sociais que são prioridade, mas a função essencial da música como voz dos que foram historicamente silenciados, essa continua intacta. O ambiente digital só amplificou esse alcance e moldou as novas táticas dessa resistência sonora. A música de protesto hoje pode ser digital, remixada, compartilhada em segundos, mas parece carregar o mesmo coração insurgente de sempre. Isso tudo deixa a gente com uma provocação final para pensar, com base no que a gente conversou aqui. Já que os algoritmos têm agora um papel tão central em moldar o que ganha visibilidade online, que novas estratégias, ou talvez que novas formas estéticas e de distribuição a música de resistência pode precisar desenvolver no futuro para garantir que a sua mensagem continue furando essa bolha do ruído digital e consiga chegar onde precisa chegar. Fica aí a reflexão. A gente agradece muito por você ter acompanhado esta análise aprofundada sobre a música de resistência no Brasil. Esperamos que essa exploração dos ecos do passado e das vibrações do presente tenha sido enriquecedora. Fica o convite para refletir sobre como essas vozes continuam a moldar e a serem moldadas pela nossa sociedade e pela tecnologia. Até a nossa próxima investigação detalhada.